E aí, pessoal, bom dia. Professor Marcelo aqui de novo. Vou encher o saco de vocês mais um pouquinho. Mas dessa vez, sobre redação, é só de 15 em 15 dias. E vai ser mais tranquilo, né? Ou não. Estão me ouvindo aí, pessoal? Dá um oi aí pra mim. Tô chegando. Cara, vamos falar de redação. Redação para vestibular. Basicamente, o que você precisa saber para redação de vestibular é como escrever uma dissertação. O que é dissertar? Basicamente também é expor argumentos para defender o quê? Uma tese. Tá? Então, um resumão básico assim, não tem segredo. Eu não sei porque que vocês sofrem tanto quando falam em fazer dissertação, escrever uma redação. É tranquilão. Você vai expor seus argumentos para defender a sua tese. O que é uma tese? É um ponto de vista. Mas é o seu ponto de vista. E isso precisa ficar bem claro. Por quê? Vou mostrar para vocês, com o tempo aqui, que muitos vestibulares apresentam um conjunto de texto chamado coletânea. Nessa coletânea, os autores apresentam pontos de vista próprios deles sobre o tema abordado. O que o teu examinador, o que a banca do vestibular quer de você é saber qual que é o teu grau de reflexão acerca dos fatos que estão acontecendo no mundo. Portanto, uma boa forma da banca saber isso é por meio de analisar o seu texto, em que deve aparecer o seu ponto de vista sobre o tema abordado. Portanto, na redação, na dissertação, é muito importante o seu ponto de vista. Você precisa ter um ponto de vista. Agora veja, nem sempre a gente está preparado para ter uma certa opinião sobre tudo. Já dizia o velho Raul, é preferível ser uma metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo. No caso do texto do vestibular, pode ser que você se depare com um tema sobre o qual você não tenha nenhuma opinião formada a priori. E aí, como é que faz? Senta e chora? Não, é uma opção, mas não naquele momento. Você vai ter que fazer uso de tudo que o vestibular, tudo que o exame te oferece para conseguir escrever um bom texto, para conseguir fazer um bom texto. Ao longo das aulas, a gente vai tratar sobre isso, vai ver como que você vai analisar uma coletânea, como que você vai trazer esses textos, essas informações da coletânea para dentro do teu texto. E isso é uma parte muito importante, não só conseguir ler a coletânea, mas trazê-la para dentro do teu texto. Mas para início de conversa na nossa aula aqui de hoje, vamos tratar da estrutura. Da estrutura de uma dissertação. Uma dissertação precisa ter necessariamente introdução, desenvolvimento e conclusão. São essas três partes que vão caracterizar um bom texto. Eu preciso olhar para o teu texto. Desculpa. Eu preciso olhar para o teu texto, ou
o corretor, e ver nitidamente a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Isso daqui está relacionado com a estruturação em parágrafos. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Varia de vestibular, de prova para prova. Vamos pegar uma prova que te dê no máximo 30 linhas. Eu te aconselharia a fazer umas 4, 5 de introdução, 4 ou 5 de conclusão e o restante gastar no desenvolvimento. Então, vai ficar entre 30 menos 10, 20 linhas, 30 menos 16, 14, 7. Aqui é a parte mais importante do teu texto, é o que você vai ter que perder mais tempo, né? Bem entre perder tempo. Por quê? Porque é onde você vai sustentar a tese apresentada. Só que não é de qualquer forma isso. Por que não? Porque você vai basear os teus argumentos na tua tese. Marcelo, mas eu não entendi uma coisa. Por que você colocou aí no título da aula Introdução e Conclusão? Por um motivo muito simples. Você sempre vai pensar a tua conclusão junto com a tua introdução. Como assim, Marcelo? Dado um tema, você vai montar a tua tese e essa tese que vai aparecer na introdução já vai ter que ser, de alguma forma, retomada ou comprovada, porque se você está defendendo a tese, você tem que chegar à conclusão de que a sua tese é válida. Sim? Porque senão não tem o porquê você escrever um texto dissertativo inteiro para não mostrar nada. A tua ideia, o teu objetivo é apresentar uma tese, um ponto de vista e provar e mostrar que este ponto de vista é válido, que é o que vai acontecer aqui na conclusão. Então, você sabe de onde você vai sair e aonde você quer chegar. Só que daqui para cá existem alguns caminhos que podem ser seguidos. Alguns caminhos não vão te levar àquela conclusão. Mesmo que sejam pertinentes à sua tese. Então, não é todo argumento pertinente à sua tese que vai servir para você defendê-la. Por quê? Porque vai depender da conclusão a que você quer chegar. Por isso que eu falo sempre, pensou na tese, no teu ponto de partida, você tem que saber aonde você quer chegar. Porque é por meio dessa relação de onde eu saí aonde eu quero chegar que você vai traçar os caminhos, que você vai escolher os argumentos e você vai escolher os exemplos. Tá? Então, na aula de hoje, vamos discutir o que é uma introdução, o que é uma conclusão e alguns
meios de fazer tanto a introdução quanto a conclusão. Vocês estão quietinhos hoje, hein? Dá um alô aí pro tio aqui, fala que estão me vendo, que não estão, que se cansaram da minha cara, que já me viram demais ontem. 3 funções da introdução. Para que serve a introdução, Marcelo? Você vai ler, você pega um livro lá para ler. Para que serve a introdução do livro? Você pega um livro de literatura ou pega um livro de história técnico que não seja necessariamente uma dissertação. Na introdução. Essa é a minha dificuldade, eu tento enfiar todos os argumentos. Laura, mas aí, aonde que você tenta enfiar os argumentos? Na introdução? Não, o argumento é lá no desenvolvimento. Mas também você não precisa enfiar todos, não. Isso, no desenvolvimento. Também você não precisa enfiar todos, não. Você vai escolher. Vamos falar sobre isso. Quando eu for falar, vou falar para você do brainstorm, e aí eu te mostro como que você vai escolher esse negócio. Então, para que serve a introdução? Para apresentar. É na introdução que o leitor vai ter uma ideia geral do que você vai falar. Certo? Então, via de regra, deixa eu te explicar um negócio aqui. Abre um parênteses aqui para mim. Via de regra, é na introdução que você coloca, que você apresenta tema mais tese. Tá? E é isso que você vai fazer. Na tua introdução, você vai apresentar o tema e a tua tese. Dependendo do tipo de texto, do tamanho dessa dissertação, a tese não necessariamente precisa ser apresentada na introdução. Mas, para você não se confundir, porque no vestibular eles não vão pensar nisso, eles vão querer ver a tua tese ali dentro da introdução, guarda isso. Aqui na introdução, você vai apresentar o tema, você vai abordar já o tema, porque você precisa mostrar para o teu leitor sobre o que você vai falar. Então, essa que é a questão. É ali na introdução que você vai mostrar para o teu leitor sobre o que você vai falar. E qual caminho você vai seguir. Ou seja, a tua tese em relação a este tema. Então, você deixa isso bem claro. Na introdução, não existe a presença de argumentos. Não existe a presença de argumentos. Tampouco existe a presença de exemplos. Então, introdução apresentei o tema, mostrei meu posicionamento em relação ao tema. Porque é na introdução que você vai despertar o interesse do leitor para o assunto abordado, para o tema discutido. Só que então, como você precisa despertar o interesse do leitor para o tema abordado, evidente que você precisa deixar esse tema abordado claro, né? Você precisa deixar claro, logo ali na introdução, vou falar sobre o quê? E deixar claro o ponto de vista sobre este tema. Isso daqui é sua tese. Eu tenho visto umas redações, inclusive de um simulado que teve aí, que as pessoas estão tendo um pouco de dificuldade de deixar o ponto de vista sobre o assunto claro na introdução. Agora veja, se eu leio a introdução e eu não sei, não está claro para mim, leitor, o seu ponto de vista,
E aí, quando eu falo leitor, entenda-se corretor também. Fica difícil eu analisar a coerência dos teus argumentos para sustentar a tua tese. Porque você concorda comigo? Vem cá, vem cá. Você concorda comigo que se eu não sei o que você quer defender, eu não tenho como relacionar os seus argumentos àquilo que você quer defender? Portanto, eu não sei se eles são bons, se eles são ruins, se eles são fortes, se eles são fracos, se existe uma inconsistência, que a gente vai chamar de incoerência. Por isso que você precisa deixar muito bem claro a tua tese, tá? Marcelo, você já está chato. Eu sou chato mesmo. Mas eu sou chato aqui para você não se lascar lá. Então, foca nisso. Primeiro parágrafo, tema e tese. Não tem problema. Esboçar. Toma cuidado com esse verbo aqui. O encaminhamento global da reflexão. Cara, tem muita gente que eu falo assim, você precisa esboçar o encaminhamento global. Aí a pessoa chega lá na introdução e já coloca exemplo, já coloca argumento. Não, isso daí não é uma introdução. Tá? Você só vai esboçar mais ou menos qual caminho você vai tomar. E aí você pode, por exemplo, colocar uma pergunta na introdução que vai ser desenvolvida ao longo do teu texto, que vai ser desenvolvida, que vai ser respondida por você lá no desenvolvimento. Agora toma cuidado. Se você colocar, a não ser que seja uma pergunta retórica, mas se você colocar uma pergunta na introdução, você precisa necessariamente respondê-la durante o texto. Tá? Toma cuidado com isso. Também já encontrei vários casos de pessoas que iniciam o texto com uma pergunta, colocam uma pergunta lá na introdução. E é legal porque às vezes você consegue relacionar muito bem, o escritor consegue relacionar muito bem a pergunta que é feita ao tema abordado. Só que só precisa ter essa sacada de que você precisa responder essa pergunta. A não ser que você tenha um caso aí específico de perguntas tautológicas, né? Perguntas tautológicas. E que você vai usar essas perguntas tautológicas mais como um argumento para mostrar que, de repente, aquilo sobre o que você está dissertando é meio que óbvio, do que responder a pergunta mesmo. Tá? Você precisa ter vivacidade para despertar o interesse do leitor. E como você faz isso? Fugindo do lugar comum. O que é fugir do lugar comum, Marcelo? Você vai discutir, por exemplo, e tá aí uma questão que eu acho que pode cair muito nos vestibulares este ano. Como falta de políticas sérias prejudicam, foram responsáveis por milhares de mortes devido a um problema sanitário no Brasil. Cara, você não vai colocar na introdução algo como tipo, é essencial que os governantes atentem-se para os problemas de saneamento básico, de saúde.
Isso daí é o óbvio ululante, né? Todo mundo, se for por esse caminho, vai bater nessa tecla. Ah, os governantes precisam ter uma participação, um papel maior, uma participação maior nesses problemas. É, mas tá, vai falar o que todo mundo vai falar? Não. A sacada é você fugir do lugar comum. É você ir por um caminho seu. Marcelo, não existe um caminho meu, eu não sei. É por isso que desde já, ou desde antes de já, você já deveria estar antenado aí, lendo as notícias, os noticiários, lendo um editorial, pelo menos por dia, se inteirando das situações, fazendo relações entre os acontecimentos, entre os fatos. Isso é muito importante. Relações entre os acontecimentos e aí nacionais e internacionais. Além disso, relações entre os acontecimentos com leituras prévias. E leituras prévias que eu falo, literatura mesmo. Por isso que eu falo, você lê? O que você lê? Sabrina? Tititi? Mangá? Mangá? Cara, pode ler, entendeu? Pode ler. E às vezes isso... Agora, toma cuidado, eu estava corrigindo... Falando em mangá, eu estava corrigindo um texto. Veja bem, em que o autor, ou autora, sabe-se lá, fez a comparação com um mangá. Você tem que pensar no seguinte: o teu interlocutor sabe, conhece esse referente? Porque é um problema. Você tem que ter em mente para quem você está escrevendo. Eu não sei se o corretor ali, ele lê mangá. Então, precisa tomar cuidado com isso também. Mas mangá é interessante. Clareza na exposição. Cara, isso daqui é um outro problema. Isso daqui está relacionado à estruturação da sentença. Deixa eu até colocar aqui, ó. Estruturação do período em sentenças, das sentenças em parágrafos e destes em texto. A correção da redação pode ser um pouco dura às vezes, é difícil. Mas depois eu vou contar um segredo, mas não é um segredo, é um detalhezinho sobre correção de redação para vocês aí. Aguenta lá. Cara, você não pode... Veja bem, deixa eu te explicar uma coisa. Muita gente acha que, putz, mas as minhas ideias estavam tão claras na minha cabeça, como que no texto embaralhou tudo e o leitor e o corretor não entendeu? Vamos diferenciar dois meios de comunicação. O falado, 3. O pensamento, a fala e a escrita. Quando você pensa, não existe uma linearidade do pensamento. É este que é o problema.
Não há uma linearidade do pensamento. Você pode pensar sobre 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo e tá certinho ali na tua cabeça, na tua mente. Já na fala, você já tem um problema, porque a língua é linear. Então você não consegue falar, pegar esses 3, 4 pensamentos que estavam no seu cérebro, na tua mente, e soltar pela boca tudo ao mesmo tempo. Você não consegue, você precisa começar a ordenar esses pensamentos. Estruturar, baseado na língua portuguesa, esses pensamentos para que você consiga transmiti-los para o teu interlocutor. Só que a fala ainda nos dá uma liberdade maior do que a escrita. A estruturação na escrita é um outro tipo de estruturação. Portanto, você precisa se preocupar com a questão da estruturação na escrita. Não perca as aulas de gramática, as aulas de período simples, de período composto, entender o que é uma sentença encaixada, uma relativa, como usar um pronome. Isso vai fazer total diferença na construção do texto. Tá? Por quê? Porque vai afetar diretamente a clareza da exposição. E outra, não seja generalista. Fuja das generalidades. Então, é sabido que todo mundo gosta de mangá. Cara, isso daí você está generalizando, não é todo mundo que gosta de mangá. Você não pode generalizar. A generalidade vai trazer, a generalização e a generalidade vão trazer prejuízos para o teu texto. Por quê? Porque se o corretor ele quer saber, se a banca quer saber o teu ponto de vista, como que você vai generalizar? Quando você generaliza, você está mostrando um ponto de vista geral, de qualquer um. Dado um espaço amostral, escolhe X, é o ponto de vista. Não, ele não quer saber isso. Ele quer saber o seu ponto de vista. Portanto, você não pode generalizar. Você tem que deixar claro durante todo o texto a sua perspectiva. Certo? Então, prof, é muito relativo. O que é relativo, Daniel? Vamos ver. Porque como posso seguir um caminho meu, uma solução minha, mas o corretor não tem conhecimento sobre a minha abordagem? Veja bem, por isso que eu falei aqui em relações entre acontecimentos nacionais e internacionais. Se você pega um acontecimento, muito boa essa pergunta, se você pega um acontecimento restrito à sua localidade, complica. Complica. Portanto, você precisa usar conhecimentos, relações entre acontecimentos nacionais e internacionais, de conhecimento. Opa! Amplo. Porque veja bem, você quer defender uma tese, porque você tem que pensar no seguinte, Daniel, você tem que pensar no seguinte, depois que você escreveu o teu texto pode ser lido por qualquer pessoa em qualquer lugar.